fingir que ele chegou agora. Acabei de chegar. Peraí que eu vou fazer que eu tô sentando. O bom é que a gente faz uns cortes lá depois dos bastidores, erros de gravação. Então, seja bem-vindo. Mas, ó, brincadeiras à parte, você sabe que você é o nosso primeiro convidado, é o primeiro episódio. Ai, Jesus. É o primeiro episódio. Olha, então... olha o Wi-Fi sendo cortado agora. Que beleza. Podia deixar pra ter falado quando nós estamos saindo, né? Primeiro episódio, primeiro convidado. Ai, então, Deus. assim, como eu te falei antes, por que eu te chamei, né? Primeiro, porque eu gosto de você. A gente tem uma conexão legal, né? Se conhecemos ali no treinamento. Eu nem lembro, sabe o que eu não lembro? Quem que te indicou pra mim? A Laís. Foi a Laís? Você Sim, falou porque com eu fui ela? falar com ela. Que o Bambini me mandou procurar a Laís. Eu fui procurar a Laís, só Aí, que ela ó. já tava com o negócio de piscina e me passou Olha aí. o contato. Pois é. E aí nós fomos tomar um café lá na Panevita. Não foi não, foi no negócio de suco. Vitamania. Ixi, foi. Acho que Panevita foi outro curso. Outro. Foi Vitamania. Vitamania, verdade, você tem E razão. aí você não sabia se você fazia em Primavera, se fazia em Rondonópolis, enfim, viramos amigos. Mas uma coisa que eu gosto, repito aqui, é a sua história de vida, eu acho muito legal. Então a ideia hoje é justamente essa, é a gente contar um pouquinho de como você começou, como é que foi, como é que surgiu a oportunidade, e depois a gente entender como é que você administra tudo que você conquistou hoje, né? Porque eu acho que é legal, porque a gente é muito nítido um crescimento e uma maturidade. Sim. Né? Que é o que a gente precisa. Porque eu vou falar uma coisa pra você, quando a gente começa um negócio, quantas vezes a gente não quis chutar o balde? Todo dia. Todo santo dia. Todo dia que acontece algum problema a gente quer parar, né? É. Então, mas não dá. Desse né? jeito. Então, Lucas, se apresenta. Fala pra nós aí um pouquinho dos seus negócios, só pro pessoal te conhecer e vamos começar. Tá certo. Então, meu nome é Lucas Nunes Freire, sou empresário. Hoje atuo no ramo de combustível, postos de combustível. Tenho 2 postos. Tenho uma lanchonete. Tenho 2 franquias da Ambev, do Pit Stop. Uhum. A gente trabalha com construção civil também. A gente tem algumas casas que a gente fez. E estamos focando aí para tentar abrir mais um posto. Pouca coisa. Pouca Coisa, mas eu acho que esse é o principal motivo para entender assim que se você tem vários negócios é porque você consegue administrar. Mas Com certeza. antes da gente entrar nessa parte aí das administração dos negócios, eu queria que você começasse do começo. Que você contasse para nós assim, ó, da onde surgiu o espírito empreendedor, a primeira oportunidade. Como é que foi? Como é que aconteceu? Vamos lá. Eu sou de uma família de empreendedores, né? A família do meu avô. Meu avô é um dos desbravadores da nossa cidade, Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ele começou com a empresa no ramo de fabricação de sapato. Ele tinha uma fabriquetinha, né? Que a gente fala. Hoje em dia a gente chama de sapataria, né? Tudo manual. Tudo na mão. Fazia do zero os sapatos. Durante o dia fazia conserto, durante a noite eles fabricavam. Ele e o irmão dele, o vô Hélio e o tio Normando. E aí começou, e eu fui criado junto com eles, e a gente sempre teve essa vontade de ter as coisas da gente. E como toda boa família italiana, vamos ficar aqui na nossa empresa, porque isso aqui é de vocês, vocês não precisam se preocupar com nada, o futuro de vocês está aqui. Tá certo. Como que a gente acreditar? Aí eu comprei a ideia, porque eu tinha... era novo, assim, 15, 16 anos, a gente já começou a trabalhar de fato. Desde pequena, eu e meus primos nós fomos criados dentro dessa loja, né? Então, tudo era base de troca, assim, né? O vô era muito comerciante. Ele chegava para nós, guarda esses sapatos aqui, se você guardar tantos sapatos, o vô vai comprar um sorvete para vocês. E aí a gente, né? Já começou cedinho, né? A gente queria muitas coisas. Então, dali, que também foi a minha primeira decepção, né? De chutar o balde. Trabalhei até os 20 anos, se eu não me engano. Aí eu tinha um acordo com meu avô de que se eu trabalhasse lá por mais 3 anos, eu seria o sucessor da empresa, né? Só que o meu avô esqueceu de comunicar o resto da família, né? É um detalhe importante. Detalhe pequeno. Uma coisa pequena ali. E aí, quando passou esses 3 anos, cara, não dá.
Não dá, porque tem outros aqui, o vô tem os filhos, tem a avó. Tem... Ele falou isso pra você, ele chamou e falou... Isso, não tem como. Aí eu falei pra ele, tá, então eu não quero mais. Porque eu quero ser dono. Eu só fiquei aqui esse tempo por isso, eu queria ser dono. Aí, como Deus sempre agiu na minha vida muito, muito, né? Botou sei lá o que eu posso usar de palavra, um anjo, que seria o meu primo José, né? Chegou para mim e falou assim, Lucas, eu tenho uma oportunidade para te sair disso aí, porque ele também foi um cara que chutou o balde também, por esse fato dele perceber que a loja do pai dele era do pai dele, não era dele. E eu tinha a ilusão que a loja do meu avô ia ser minha. E não era. Eu que criei essa ilusão na minha cabeça, Sim. né? E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, vamos desbravar o Brasil aí? Eu falei, cara, vamos. Tô fazendo nada. Tô aqui de bobeira, empregado, não quero ser funcionário, eu quero ser dono e tal. Vamos junto. Aí ele chegou para mim e falou, cara, então vamos, mas assim, ó, o meu projeto é um pouco arrojado. Não, beleza? Pouco quanto? Ele falou, Nordeste? Eu falei, pô, Nordeste, praia, calor. Vou sair desse frio, eu nunca fui muito fã do frio e tal, vou embora. Aí, vamos lá. Começou o projeto 2015, se eu não me engano. Foi 2015, começou o projeto Vamos para João Pessoa. Ou Maceió ou Recife. Mas estava escrito, né? Porque foi João Pessoa que você conheceu a Rose. Foi. Aí não, e assim, os melhores negócios nossos eram em Maceió. Se a gente tivesse ido para Maceió, provavelmente a gente teria sido menos difícil. Sim. Certo? Mas aí eu percebi que o meu primo tinha uma queda muito grande por João Pessoa. E era a cidade que realmente ele gostaria de estar, e hoje ele reside lá. Então eu falei, cara, mas esse aqui não é para o mercado, né? Que seria o primeiro contato que eu tive com o mercado de combustível, né? Vocês já estavam com os postos lá. Ele já tinha 3 postos aqui no Mato Grosso, e aí a gente estaria indo para lá para aumentar a rede dele, só que nesse posto que a gente ia para lá, eu seria sócio. E aí foi aonde você falou, opa, eu falei, não, é a oportunidade agora eu vou ir para o que eu quero, né? Que vou ser dono, digamos assim. E aí cheguei lá, não conhecia nada. Aí conhecemos as cidades. Enquanto nós fomos estudar as cidades para fazer o nosso planejamento, né, eu voltei para o Mato Grosso com ele. E aí eu fiquei aqui no Mato Grosso há uns 3 meses ou 4 meses, eu não me lembro bem certo, mas uns 3, 4 meses. Aonde eu fui tirando as férias dos gerentes dele, dos postos daqui. Que é Pochorel, do Paredão e em Nova Chavantina. Aí eu passei uns dias nesses postos, fui conhecendo o ramo e tal. Aí chegou um dia, ele falou pra mim, e aí, topa aí? É isso aí, ó, todo dia. Isso aqui é igual hospício, não fecha. Aí você falou, segunda. Eu falei, não, eu adoro trabalhar. Vou ir. Aí, então, vambora. Cheguei em João Pessoa. Rapaz, o dia que nós abrimos a empresa foi no Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio de 2016. Pum, abriu a empresa. E agora, Deus? 5 dias depois que a empresa foi aberta, nós tivemos uma força-tarefa que lá é muito comum lá em João Pessoa, que é para verificar se tá tudo certo no posto, né? Mas tu imagina, eu nunca tinha entrado numa delegacia na vida. Aí o cara me chega lá, 8 viaturas, tinha polícia federal, tinha bombeiro, tinha não sei o que. Eu falei, cara, o que eu fiz, será, né? Ali já foi a primeira vez que eu disse, cara, eu não vou mais lá. Eu vou ligar pro José, tô indo embora, não vou mais. Chega, não quero. Mas daí passou, como tudo passa, né? E fomos aprendendo, entendendo um pouco de mercado. Errei muito, muito imaturo, teimoso. Você morava numa casa bem grande, né? Nossa. Na beirada da praia. Eu morava... Primeiro lugar que eu fiquei lá em João Pessoa, a gente foi num hotel para pegar um quarto de hotel, para mim ficar lá pelo menos 30 dias. E lá na recepção tinha um senhor sentado e ele ouviu a gente querendo negociar. E ele falou, não, eu tenho um apartamento aqui atrás, que fica na quadra da praia, né, que foi onde eu morava, na quadra da beira-mar. E ele disse assim pra mim, cara, se tu quiser pode ficar lá. E tem tudo, é mobiliado. Aí eu pensei, nossa, um apartamento mobiliado. Na minha cabeça já veio aquela coisa, nossa. Meu Deus, quando eu entrei no apartamento, acho que faziam uns 100 anos que ninguém entrava lá dentro. Aquilo tava horrível, aqueles móveis caindo,
umidade. Bom, tudo que tinha de it me deu, né? Tacou tudo, sinusite, bronquite, não sei. Todas essas alergias aí. Mas foi legal, aí passei por essa experiência, depois fomos para um lugar melhor e foi subindo. E a empresa começou a patinar, e eu inexperiente, não sabia como dar o tombo. Também um pouco orgulhoso, não procurei ajuda, né? Poderia ter procurado. Não me atualizei, não busquei nenhuma informação. Acabou que aconteceu o que era previsto que ia acontecer. A gente encerrou as atividades dessa empresa. E nesse meio tempo, um pouquinho antes de encerrar, o que aconteceu? Esse meu primo chegou para mim e falou assim, cara, eu cansei, eu não quero mais trabalhar. Se tu assumir os meus postos lá no Mato Grosso, eu alugo eles para você. E aí você deixa essa parte tua aqui e seria como se tu estivesse me pagando a luva, né, que a gente fala, para você entrar lá naqueles postos. Aí eu disse para ele, tá, mas José, mas eu não tenho o dinheiro necessário para girar 2 postos. Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar uma oportunidade. Se você quiser abraçar, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou te deixar os postos e os estoques e o valor de capital de giro para você começar. Certo? E você tem o prazo de 2 anos para me pagar. Você tem que me devolver tudo. Era um risco alto, né? Nossa, nós estamos falando aí de uns 600 mil, mais ou menos. Pra quem não tinha nada. Não. Assim, ó, se eu vendesse o que eu tinha, o que minha mãe tinha, o que meu pai tinha, o que meu avô tinha, não pagava o que eu tinha que pagar, né? Então, assim, foi bem risco. Mas tem que ter coragem, né? Nossa, e assim, nesse meio tempo eu já tinha conhecido a Rose, minha esposa, né? Lá em João Pessoa. Já sabia que era ela? Já, nós namorávamos na época. E ela com 2 concursos, cara. Ela é mais louca que eu. Pessoa só pra conhecer a Rose. Eu brinco que eu fui pra lá pra casar, né? Eu fiz 5.000 e poucos quilômetros só pra conseguir alguém pra casar. Eu acho que, cara, foi lá, o troço foi, não vingou e depois deu tão certo aqui, né? A minha vida pessoal no Nordeste foi maravilhosa. Agora, a minha parte profissional foi horrível. Assim, tipo, muitos traumas, assim, aconteceram lá e muitos medos eu passei lá, mas também muita experiência eu tive de lá, né? Eu não consegui, digamos assim, o sucesso financeiro, mas o sucesso de conhecimento, nossa, foi uma bagagem. Aí, assim, até o meu primo José fala pra mim, assim, Lucas, foi a faculdade mais cara que tu pagou da tua vida. Mas ela vai servir pra alguma coisa. Por exemplo, assim, eu já vi gente que quebrou e que o cara não consegue se reerguer. Não falando só de dinheiro em si, mas emocionalmente, psicologicamente. O cara quebra financeiramente e ele quebra a vida dele também. Ele não sai do lugar. Pois é, mas aqui a gente geralmente quebra junto, né? A empresa é parte nossa. Sim. E enquanto a gente não tem maturidade para entender de que a gente não tem controle sobre tudo, a gente não aceita a derrota, né? Porque o que mais me motivava, assim, cara, eu não posso voltar pro sul sem nada. Tu entende? A gente tinha vergonha na cara, né? Pô, como é que eu vou chegar pro meu avô que disse pra mim, não vai, que não vai dar certo, não vai, cara. Aí como é que eu vou chegar lá e falar pra ele, cara, tu tinha razão, eu errei de ter escolhido ir. Me dá um emprego aí de novo. Eu preciso de um emprego. Pô, até porque não era o que você queria, né? Não podia acontecer. Entende? Não podia acontecer. Então daí, quando teve essa oportunidade de vir, coitada da Rosa, eu nem sei como, mas ela topou o desafio. Ela ia ter que deixar o que ela lutou a vida inteira para conseguir, que foram os concursos dela, e ela estava muito bem. Ela tinha um concurso estadual do Pernambuco e tinha um municipal de João Pessoa. Então, tipo assim, ela estava pronta, não? Era só continuar trabalhando que ela ia ir subindo e ia se aposentar dela. E pronto, sim. Ela não precisava mais nada. Mas aí ela olhou para mim e falou, cara, vai, que assim que eu me formar eu vou. Aí eu falei, agora engrossou o caldo. Caiu assim tipo 1 quilo de maisena dentro, né? Então a coisa ficou grossa. Sabe o que eu acho legal desse ponto? Porque assim, talvez isso tenha sido crucial pro negócio dar certo.
Sim. Porque querendo ou não, quando a gente é sozinho, o nosso nível de responsabilidade é muito menor. Não. Porque pode dar errado. Não tem problema se der errado, né? E a partir daquele momento, assim, é a vida de outra pessoa que você colocou em jogo, Não pode dar cara. errado. Não pode dar errado. Aí entra aquela coisa que a gente ouve, né? De, cara, não tem plano B. Não tem plano B. A partir de agora não tem plano B. Então, aí eu vim, passei 1 ano aqui, aí a Rose se formou, aí a gente decidiu casar antes dela vir, até porque eu queria passar uma segurança para a família dela também, né? Sim. Porque eles iam ficar muito longe. Imagina, eu tô indo levando sua filha lá pro outro lado do país. Aí assim, não sei se vai dar certo, mas nós vamos ir. Mas a gente vai tentar junto. Vamos desse tentar jeito. junto. Aí eu falei, não, então, a coisa aqui a partir de agora é séria e tal. E eu e a Rose, desde o começo, sempre foi muito... A gente quer uma família junto, vamos construir uma família junto, vamos construir uma família junto, vamos construir uma família junto. Então aí aquele peso do não tem plano B ainda pesa bastante. Aí vim. Eu acho que assim, você podia errar, mas não podia desistir, né? Não tinha como, porque tu pensa comigo, eu não tinha nada. Aí eu entrei numa dívida, digamos assim... Absurda, né? Porque você quase não tinha nem impagável, como pagar. digamos assim. Quase impagável, porque eu não tinha garantia nenhuma de que poderia dar certo. Aí o que acontece? Cara, eu botei em prática tudo que eu não fiz na outra empresa. Tudo que eu não fiz, tudo que eu era relutante em fazer. Por exemplo, eu era relutante em cortar custo, principalmente se dependesse de mandar alguém embora. Eu relutava até a última, não conseguia. Pesava para mim. E eu vi que pesou tanto que custou a minha empresa isso. Uhum. Então, assim, eu não treinava o pessoal, eu deixava todo mundo fazer como achasse melhor, né? Então, aí não tinha minha cara a empresa, né? E eu precisava botar deixar solto o trem não vai. Não vai, cara, não vai. Então, daí foi onde eu comecei a mudar. Tive muito ensinamento do José, cito Sim. ele toda hora, né? Tu vai ver, é até meio chato, mas ele fez muita parte da minha vida, principalmente profissional. Então, assim, ele me mostrou o caminho das pedras. Só que eu era relutante em caminhar o caminho das pedras. Entende? Era teimoso. Eu não entendia que, cara, precisa ser feito, tem que ser feito. Disciplina. Mas você sabe que eu acho que isso às vezes é o lado ruim da pessoa que tem espírito de liderança. Pois Porque, assim, a gente acha que a gente tá certo, né? A gente é muito teimoso, a gente tem que errar pra aprender, a gente tem dificuldade de aprender, assim, alguém tá falando, cara, eu já passei por isso. Não vai Faz por ali. assim, aí você fala, não, mas eu quero ver como é que Não. é. Pois é. Não, mas tu vai errar, não, mas eu vou errar do meu jeito. Exatamente. Né? E foi bem isso. E aí, cara, nós fizemos um plano, até ele me ajudou a fazer esse plano, de como que eu ia pagar ele. E aí, nossa, foi muito Deus, assim, Esse sabe? é um credor incrível. Não, senta aqui, vamos fazer um plano, como é que você vai me pagar? Como é que tu vai me pagar, entendeu? Assim, tipo assim, o cara me deu o dinheiro, me deu a empresa, me deu a fonte de renda e me deu a solução do problema, que era pagar a conta. Só não fazia se não quisesse. É tipo assim, só vai. Segue o fluxo que tu não vai errar. Mas agora, não saia disso, porque se você sair disso, eu não posso te ajudar, porque eu não sei fazer de outra forma que não seja essa. Sim. E aí, dessa vez, eu falei, não, cara, eu vou seguir o que ele me falou. Depois de ter se ferrado. Depois de já ter quebrado a cara. E outra, pô, agora eu tenho esposa. E agora? Não posso errar, né? Resumindo, aí vim, entrei na empresa, tinha algumas coisas que poderiam ser ajustadas, que eu percebi, ajustei, reorganizei a forma que ele fazia, mas até hoje eu trabalho muito parecido com a forma que ele me passou. E ele sempre me dizia, você está numa empresa que não é para você ficar dentro da empresa. Então, o primeiro paradigma que o José quebrou na minha vida foi de que não precisa estar lá todo dia para dar certo. Existem formas de que você coloca pessoas certas nos lugares certos que vai dar certo. E aí foi passando, trabalhando horrores, muito trabalho, sábado, domingo, feriado, redução de equipe e assim foi. Entra aquela época que a gente faz tudo, né? Tudo. Você faz um pouco de cada coisa ali. E se tu não fizer essa parte, não tem como tu gerenciar
Tu não pode, eu vejo assim, a gente não consegue gerir aquilo que a gente não conhece. Então, assim, se você tiver uma pessoa muito capaz naquela área, show. Porque daí quem vai gerir é ela. Sim. Você só vai administrar. Ela vai gerir a equipe, vai gerir o que precisa ser feito e tal. Agora, para você ser o gestor daquela área, você precisa pelo menos ter participado, né? Não digo que você tem que botar a mão na massa, não é Sim. isso que eu tô falando. Precisa entender, conhecer. Até porque achou uma pessoa boa, mas, cara, as pessoas às vezes mudam, casam, vão embora, ou morrem, né? Troca a gente. E aí você não sabe nada. Pois é. Então, assim, aí eu também tive muita sorte. Pessoas boas apareceram no meu caminho. Tá, peraí, vamos esclarecer esse ponto aí. Porque, assim, a gente sabe que a sorte, ela aparece com o trabalho, né? Sim. O que você acredita que você fez para que você conhecesse, tivesse essa sorte de conhecer essas pessoas? Eu vejo, assim, eu oferecia para as pessoas algo que elas não tinham. Tanto que é uma coisa que eu escuto até hoje. Cara, eu nunca recebi isso em empresa nenhuma. Então, assim, a gente, além de dar oportunidade de trabalho, a gente dava oportunidade para a pessoa mostrar quem ela era. Sim. Entende? E em cima disso, a gente via até onde a pessoa conseguia ir. O exemplo... De certa forma, você deu oportunidade para as pessoas, assim como alguém deu para você. Sim, porque essa foi uma promessa que eu tive que ter, né? Eu fiz essa promessa de que do mesmo jeito que eu fui ajudado, eu iria ajudar pessoas. Então, quando eu comecei nesse caminho de, não, eu vou ajudar pessoas, começou a aparecer pessoas certas. Porque eu vejo que as pessoas, elas não querem só trabalhar. Elas também têm sonhos, elas também almejam coisas, elas também querem crescer e elas estão dispostas a passar pelo processo, desde que tenha alguém junto. Que o difícil é você fazer uma coisa sem ninguém junto. Tudo sozinho, sem saber, realmente. Entende? E eu digo que hoje a gente, digamos assim, deu certo, né? Conseguiu chegar em alguns lugares, porque sempre teve gente junto. Entende? Sempre teve gente. Teve pessoas que compraram a causa, digamos assim. Porque senão não dá certo, cara. Empresa sem pessoas não vai, cara. Não, e eu imagino assim, que você deu essa oportunidade para mais pessoas do que as que ficaram hoje. Com certeza. Muita gente passou. As pessoas falam assim, deve estar pensando assim, mas eu dei oportunidade e não aproveitou. Mas peraí. Não, mas peraí, cara. Mas daí tu parou na primeira, né? Tu entende? Eu não acertei na primeira. Até porque não é todo mundo que quer. A gente tem isso também. Você tem que ir... Tem mecanismos, né? Pra gente aprender a identificar isso mais cedo. Mas no começo eu acho que é muito de experimentar mesmo. Pois é. E assim, buscar pessoas que entendam de pessoas. É muito importante isso também. Porque às vezes a gente fica naquela, não, mas eu sei. Não, cara, a gente não sabe. Mas quando você fala de buscar pessoas que entendam de pessoas, porque, por exemplo, você tem os postos num lugar que ele é bem pequeno. Sim. Essas pessoas já tinham conhecimento de gente? Como é que foi? Você teve que ensinar? Não. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim, no sentido assim, por exemplo, eu não sei o que fazer com a minha equipe. Mas tem pessoas que sabem. Por exemplo, nós nos conhecendo foi um desses motivos. Eu fui aprender com quem sabia, com quem já conhecia, com quem tinha um método que funcionava para pessoas. Entende? Porque eu conhecia o administrativo, mas eu não sabia que eu podia chegar e entregar uma empresa para uma pessoa e dizer assim, vai lá agora é tu. Cara, porque eu não sei, mas para mim é um filho, cara, que tu tá dando na mão de outra pessoa e dizendo, isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Vai. Entende? Então, assim, isso abriu muito a minha cabeça de ver que, como que funcionam essas grandes empresas? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Como que funcionam essas grandes empresas? Por que o dono não tem que estar lá todo dia e dar certo? Então, aí eu fui atrás da informação. E aí, cara, quando a ficha caiu, as pessoas começaram a... né? Já tinha boas pessoas na equipe, e aí eu enxerguei essas pessoas que elas... Realmente o que faltava era eu largar, né? Porque eu não queria largar, né? Tá agarrado no osso, né? O medo, né? Isso aqui depende de mim, tu não pode tomar decisão por mim, porque tu vai tomar decisão errada. E muitas vezes as decisões dessas pessoas que estão na nossa empresa no dia a dia, às vezes são melhores do que a nossa. Sim. Porque elas respiram a empresa. Não, e a gente, querendo ou não, toma um risco maior, né?
Porque você teve aquela primeira decisão lá de assumir o negócio com todo o risco do mundo, então você vai meio que, tipo, o nosso pezinho lá perto do precipício, ele é mais, né? E quando você deixa na mão de um funcionário que é responsável, ele toma aquilo com mais precaução, vamos dizer assim. Eu brinco que hoje eu tenho pessoas que cuidam das minhas empresas, que gostam mais das minhas empresas do que eu. É claro isso para mim. Eu enxergo, eu vejo a dedicação dessas pessoas para essas empresas, assim, tipo, eu não sei se eu teria a mesma, sabe? Talvez foi o que eu tive lá no passado, mas eu não sei se hoje eu faria isso, sabe? E isso me deixa muito feliz, porque eu consegui virar essa chave na cabeça de outras pessoas, entende? De que ela não precisa ter um negócio próprio para ela ser dona, ela pode ser dona dentro de outro negócio. Porque isso é atitude de dono, é aquilo que a gente fala, o cara é um intraempreendedor, digamos assim. A gente tem que dar condição também, né? Porque eu vejo muita gente pedir, eu quero alguém com atitude de dono. Mas peraí, você dá condição de dono? Tá, você tem capacidade de gerir uma pessoa que entende mais da tua empresa do que você? Porque a gente tem que estar preparado. Porque, cara, é tão difícil tu chegar num funcionário que tu sabe que ele é teu funcionário e tu tem que olhar para ele e falar assim, cara, a tua ideia é muito melhor que a minha. Vamos na tua. Tu tem que ser muito maduro. Tu tem que estar pronto. Entende? E é o ideal, né? Porque quando a ideia da pessoa, ela faz aquilo com muito mais voracidade. Nossa. Assim, eu senti isso na minha equipe quando eu coloquei... quando eles perceberam que tinha lugar para eles. Entende? Quando eles perceberam que, cara, eu sempre falava, eu não vou morrer aqui dentro. Eu vou ter pessoas que vão fazer esse papel que eu estou fazendo. Ali já começou a plantar a sementinha na cabeça de alguns que olhavam e diziam, cara, deixa eu fazer isso que tu faz. Ó, eu não queria mais ficar no caixa, eu queria ir pro escritório. Eu queria aprender. Tem liberdade para falar, né? Eu falo muito sobre isso, de que o colaborador ele sentir aquele ambiente como um ambiente seguro, que ele pode se expressar. Pois eu sei que talvez não seja a coisa mais certa, mas na minha cabeça, a nossa empresa é a nossa segunda casa. Porque eu sempre comento com quem trabalha comigo que a gente passa mais horas acordado dentro da empresa do que em casa. E se a gente não pudesse ser quem a gente está no lugar errado. E que nem eu digo para eles assim, aqui a gente tem o poder de escolha de quem vai ficar e quem não vai ficar. E não sou eu que tenho esse poder. Esse poder é de vocês. Então, quando a equipe participa das decisões da empresa, das escolhas, desde contratação, desde, cara, o que vocês acham que a gente pode vender esse mês? Vamos botar aqui uma meta. Vamos botar junto. O que vocês estão pensando? Cara, onde a gente pode chegar? O que a gente podia melhorar? O que vocês foram em algum lugar que vocês viram que seria interessante a gente fazer aqui? Eu fui, muitas vezes acontecia, eu fui num posto que o banheiro era muito limpo. Pô, mas por que o nosso não é o mais limpo que tem? Vamos focar nisso. A nossa meta desse mês é essa. E quem vai cuidar do projeto é você. O que precisa para o nosso banheiro ser mais limpo? O que precisa para o nosso banheiro ser mais organizado? Começava por pequenos projetos. Sim. E depois... vai crescendo, né? Os projetos estão ficando maiores. Vamos abrir um novo braço. Começa com depois termina assim. Então, assim, hoje eu posso falar que hoje a minha empresa não depende de mim. Porque se ela dependesse de mim, eu não estaria nem aqui. Entende? Então, assim... E nós te enrolamos 1 hora para conversar. Então, o que era para fazer em 1 hora, fez em 2. Pois é, e isso que é o gostoso, da gente poder sair tomar um café, da gente poder conversar. Não, e são uns cafés que são preciosos, né? Que a gente tem que ter tempo pro café, né? Porque tem uns cafés que rende muita coisa. Tem café que vira chave, né? Tem café que vira chave. Então, assim, aí eu gostaria muito de falar sobre a pessoa que hoje é meu braço direito. Que engraçado, mas é Fran também. O nome, Fran, a tendência... elas bagunçam, né? Inclusive treinei a Fran também, então pois fiz parte do crescimento. Pois é, a Franciele foi um foguete, né, que apareceu na nossa empresa.
Porque Franciele surgiu na empresa para tirar férias dos serviços gerais. A mentira! Essa informação eu não tinha. Pois é. Ela Quem foi tinha? lá para cobrir férias de outra Férias funcionária. de uma funcionária de serviços gerais. Limpeza. Aí de limpeza ela foi para frentista, de frentista ela foi para caixa, de caixa ela foi para administrativa e hoje ela é gerente. Hoje eu digo que se eu precisar de R$1, eu preciso ligar para Fran. Fran, eu preciso de R$1. Como é que você identificou isso, cara, na pessoa da limpeza? Porque ela nunca foi a pessoa da limpeza. Ela foi a pessoa da empresa, ela era do posto. Eu como patrimônio cultural. Olha, eu digo com toda tranquilidade, se uma pessoa falasse mal do posto, pra mim, a pessoa no máximo ia escutar, pô, cara, eu vou tentar melhorar. Uhum. Agora, se a pessoa falasse mal do posto pra Fran, cara, o cara ia levar uma vassourada. Porque era muito claro isso. Também isso aconteceu com o Claudinei, outro cara, o cara que defende com unhas dentro da nossa empresa. Aí, por isso que eu te digo, foi aparecendo. Uhum. Aí apareceu o Cibário, que era um cara que chegou lá, que ele era mototaxista, e ele olhou pra mim e falou assim, ó, eu quero trabalhar aqui. Do nada ele apareceu lá, eu quero trabalhar aqui. E aí eu disse pra ele, tá, mas eu adoro essas o coisas. que tu sabe fazer? Ele falou, tudo. Qualquer coisa. Se tu precisar, eu faço. Aí eu falei, vou lascar com esse baixinho aí. Um rapaz baixinho, pequenininho. Esse cara vai suar na minha mão. Aí eu peguei, botei ele lá trabalhar. Falei, cara, sabe de uma coisa? Bota ele sozinho no turno, vamos ver se ele aguenta mesmo. Cara, quando aquele moleque, eu via ele pulando de uma bomba pra outra, ele passava entre os carros assim, pulando, assim, ó, eu falava, meu Deus, esse cara eu quero. Então, que massa. ele ficou... eu tive outras pessoas assim, muito boas, que nem a Rose, é um caso, nossa, fantástico, muito caprichosa, tomou conta ali da conveniência, caixa e coisa nada. Então, assim, não é só um caso, são vários casos. E tem pessoal mais novo agora que também está lá. Tem o seu José, que é o nosso, digamos assim, o nosso ancião, que está lá desde de quando a empresa começou a funcionar. Então ele está lá desde que a empresa era minha. Ele foi o único funcionário que ficou desde o começo. O seu José. Na simplicidade dele, na velocidade dele, no conhecimento dele e principalmente na competência dele. É um cara muito competente. Ele não para de trabalhar. E já é um senhor. Então, assim, eu tive muita sorte, digamos assim, com tudo que aconteceu. E eu conheci pessoas que me guiaram. Sim. Nos momentos que eu não sabia o que fazer. E uma coisa que eu vi, assim, você também, nesse sentido, por exemplo, o posto ali tá numa cidade pequena. Tem quantos mil habitantes lá, Poxarel? Eu não vou saber te responder, mas não deve ter 20. Pois é, pequenininho. É pequeno. E eu lembro quando você mandou a Fran pra treinar. Pô. Que ela queria, mas não queria. Ela não queria, ela foi porque... Foi obrigada. Uma livre, espontânea pressão, mas aí ela foi. E aí tá, acho que outra coisa que é crucial quando a gente fala de pessoas, que quando a gente vê alguém que tem potencial, geralmente a gente vê mais do que o cara enxerga nele mesmo. Geralmente não, é sempre. Sempre, a pessoa não enxerga o potencial que tem. E você tem que puxar, né? E se a gente não abrir a porta, ela não entra. Essa pessoa às vezes não tem que entra. empurrar pra dentro da porta. Tu tem que abrir a porta e tu tem que vir aqui com as duas mãos nas costas, porque senão a pessoa não vai. E assim, quão bom é tu ver a pessoa indo. Porque tinha um risco enorme de a pessoa... errado. Assim, ó, uma pessoa com a qualificação que ela ia ter, porque ela estava indo para um treinamento que revoluciona a vida da pessoa. Ela ia voltar e olhar para mim e falar assim, pô, Lucas, agora eu vou montar a minha empresa. Aí, e a gente falou sobre esse risco, né? E você falou, eu tô disposto a pagar. E aí eu botei na balança e pensei assim, cara, quanto vai me custar eu treinar ela e ela ir embora, e quanto vai me custar eu não treinar ela e ela não dar o próximo passo. Porque chegou num ponto aonde não era mais... Assim, o que eu falava já não tinha mais tanto peso. Uhum. E aí que eu digo que a gente tem que ter contato, tem que ter o network, para ter alguém que fale e passe a mensagem que tu quer passar.
Porque às vezes o teu funcionário está precisando disso. Ele ouvir de outro, de uma pessoa que está numa empresa. Que é de fora, né? Que é assim, não tem aquela, como que eu posso dizer? Não está comprometido, que você fala assim, não, você está falando por causa disso. Isso. Não, ele só está me falando porque ele quer mais lucro, ele quer dinheiro. Né? Então, assim, quando ele vê, por exemplo, uma pessoa que está no mesmo nível do que é, em outra empresa, e a pessoa chega para ela e fala assim, pô, cara, tu tem um perfil parecido com o meu, se tu fizer assim vai dar certo. A pessoa, pum. Só que o quê? Algo que você já falou várias vezes. Só que o quê? Não adianta, santo de casa não faz um milagre. Então... Aí é onde entra os investimentos, né? Cara, você tem que investir em treinamento, tem interno, externo, tem que fazer os dois. E assim, trazer pessoas. Traz pessoas para dentro da tua empresa, cara. Traz ali um colega que tu fez o treinamento junto. Faz ele falar com a tua equipe. Mostra a tua equipe para ele vai olhar a tua empresa. Não tenha medo de ouvir as críticas. Porque, cara, hoje eu digo assim... É que quem tá melhor que a gente, ele não critica, né? Assim, ó, eu ouvi Ele te mostra uns caminhos ali, mas ele não te critica. Eu ouvi uma coisa muito legal na internet, foi esses dias, que o cara disse assim, só te critica o cara que não fez nada. E isso é verdade. O cara que tá pior do que você e que não tem coragem de fazer nada é o cara que bota o dedo na tua cara. Agora, o cara que já passou pelo que tu passou, o cara que já, digamos assim, tá um degrau acima de você, ele não quer te botar para baixo, ele quer te botar no degrau dele. Isso que eu percebi, entende? Quando a gente vai tendo relacionamento com outros empresários, que a gente só vai ter esse contato geralmente em treinamento, porque empresário está na empresa. Dificilmente tu vai encontrar um empresário, sei lá, passeando. Entende? Então, geralmente, quando a gente abre a cabeça e, pô, eu preciso treinar, não só pelo treinamento, mas pelas conexões que eu vou ter dentro desse treinamento, as pessoas que eu vou conhecer, o que esse facilitador vai me mostrar, os caminhos que ele vai me mostrar, as pessoas que ele vai me apontar. Cara, senta perto dessa pessoa aqui, que essa pessoa tem o que tu precisa, tá aqui, ó. Conversa com ela. Troca umas ideias. Foi o que muitas vezes aconteceu com você comigo. Lucas, tu tá precisando de tal coisa, não tá? Tô. Conversa com o fulano aqui. Fala com esse cara aqui, ó. Eu botei tudo do lado dele aqui, cara, e tu não falou com o cara, velho. Tu quer o quê? Tu quer que eu fale com ele? Aí eu, puta merda, tomei uma chupada de graça, hein? E foi aí que eu entendi que conexão. A chave para você conseguir as coisas tem que ter conexão, conectar. Conectar com todo mundo. Principalmente com a tua equipe, tem que estar conectado, né? Senão, não vai. Eu elenquei ali 3 pilares que a gente trabalha dentro da equipe autogerenciável. E a primeira é essa, conexão emocional. Cara, se tu não tiver conexão com a sua equipe, não vai. Esquece. Você pode ter os melhores indicadores do mundo. Esquece. Não vai. O cara tem que enxergar o que tu enxerga, cara. Por isso que eu digo assim, que ser empresário hoje no Brasil, o cara é louco, cara. Porque tu tem que passar uma coisa para uma pessoa que tu não conhece direito, que tu fez a entrevista há pouco, ele está começando a entrar na tua equipe e tal, e tu tem que fazer ele enxergar o que tu está enxergando. Porque se ele não enxergar o que tu enxerga, não vai dar certo. Um exemplo, usando a mesma Franciele, cheguei para ela e falei assim, Fran, nós vamos abrir mais uma empresa agora. Essa empresa aqui tu vai tocar sozinho. Eu vou participar pouco. Eu vou vir aqui te dar as diretrizes do mês e você vai seguir. E eu vou para a próxima empresa. E ela olhou para mim e falou assim, eu queria abrir a próxima empresa. E aí? O que eu falo para ela agora? Não, eu quero sair de Pochorel, eu quero crescer. Olha! Tu entende? Então, aí, quando tu olha assim, tu fala assim, pô, cara, uma pessoa que nunca pensou eu responderia para ela nada. Assim, ótimo, forma alguém que eu boto, sei lá. Pois é, e aí volta o medo, né? Quem que eu vou botar aqui? Aí tu começa a pensar. Aí você jogou a bomba pra ela, né? Pois tipo, se vira aí. Aí é uma coisa que foi uma decisão que não foi tomada ainda. Mas provavelmente eu vou te ouvir e vou dar essa oportunidade pra ela. Ó, faz o seguinte, me acha alguém pra ficar no teu lugar aqui, treina. Quando essa pessoa estiver pronta, tu sai. Pô, olha aí. Já valeu o bafo. Já valeu a conversa. Vai te achar a solução. Olha aí, o meu problema que eu não sabia o que fazer. Tá resolvido.
Por isso da conexão. Por É isso que muito a gente importante, vai bater muito. papo. Queria entender assim, a gente falou muito em virada de chave. Sim. Quando que virou a chave pra você a ponto de você ir, por exemplo, pro segundo negócio? Porque uma vez eu li uma frase que falava assim, ó, o primeiro milhão é difícil, o segundo é inevitável. E eu acho que nas empresas é assim também. A primeira é difícil, às vezes a segunda é foda, sabe? Mas a terceira, a quarta é inevitável. Não. Como é que, quando virou, como, o que aconteceu? Assim, ó, eu chego a arrepio um pouco, porque pra mim foi um pouco diferente, porque quando eu vim pro Mato Grosso, já era 2. Uhum. Então, assim, tipo assim, não tinha plano B. Então, eu tenho que administrar 2 empresas, onde uma fica 165 quilômetros de distância da outra, então a chave já virou. Eu já cheguei com a chave virada. Tu entende? Porque eu já cheguei sabendo, cara, não pode dar errado e é longe. Então daí faltava conhecimento, óbvio. Eu não conseguia. Eu não tinha equipes autogerenciáveis. Uhum. Não tinha, e não tinha nem ideia de que era possível Às isso. vezes nem você era autogerenciável. Nem ainda. eu não era autogerenciável. Mas aí o que aconteceu? Os métodos que foram me passados foram métodos que foram testados. Entende? Então, assim, o José não me jogou nos leões. Ele chegou para mim e falou assim, ó, tem 2 empresas. Uma fica no Paredão, a outra fica em Pochorel. E existe maneira de você administrar as 2 sem você precisar estar fisicamente nelas. Antes ali, quando logo a gente veio, se falava muito pouco no WhatsApp. Assim, era uma coisa que não tinha. Vou fazer uma chamada de vídeo hoje, né? e vou conectar lá não sei o quê. E quando a gente fala isso, parece até que a gente tá falando da época das cavernas. Não, e assim foi. Tem que eu lembro, 6 cara, anos. uma vez, eu não lembro com quem eu tava conversando, mas eu lembro que a pessoa falou assim, olha, eu li um negócio que falou que daqui a um tempo a gente vai conseguir falar com a pessoa e ver ela. E era bem isso. Aí não vai ter como mentir, não sei o quê, Paraná. E eu fiquei pensando, tu tá que doido, né? Você tá Pois lá e você tá vendo onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo, e a gente tá vivendo isso hoje, e é tão natural. E é natural, né? E aí o que acontece? Virou um mantra na minha cabeça, né? Que era o quê? Delega e cobra. Delega e cobra. Delega e cobra. Demorou para entrar na minha cabeça isso. Os 3 anos que eu passei em 3 anos que eu passei em João Pessoa, toda vez que o José me encontrava, ele falava, Lucas, tu tem que aprender a delegar e cobrar, delegar e cobrar, delegar e cobrar. Não só delegar, cara. Tu só delega, tu não cobra, tu não sabe cobrar, tu tem que aprender a cobrar, blá, 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 blá. E quando eu caí aqui, eu falei, cara, agora eu preciso começar pelo básico. Delegar e cobrar. Então, o que a gente faz? Dá pra tatuar. Pois delegar e cobrar. Não, cara, eu dormia sonhando assim, ó, delegar e cobrar, delegar e cobrar. Foi um mantra mesmo. E aí, eu sempre com muita dificuldade de pegar a ideia dos outros, não aceitava de jeito nenhum, o meu jeito é o certo e cabeçudo. Nos primeiros meses, as empresas lá embaixo. Aí eu parei, pensei, falei, cara, eu não vou quebrar de novo, velho, porque eu não posso quebrar. Então eu vou começar a fazer o que as pessoas estão fazendo. E aí que começou o negócio da conexão, que a gente comentou. Comecei a visitar postos. Postos que eu achava interessante, postos que eu via que, cara, esse posto é diferente. O que esse posto faz? Deixa eu lá ver. Eu vou lá, quem que é o dono? Ou não sei o que, tal. Oi, tudo bem? Passa o óleo de peroba na cara e vai. Cara, morrendo de vergonha, querendo me enfiar num buraco. Cara, não sei o que, tal. E ficava ali enrolando umas 2 horas até que chegava num ponto de dizer, cara, eu não sei como é que tá a tua vida aqui dentro do escritório e tal, mas assim, eu tô indo muito mal com meus postos. E eu precisava melhorar, como é que eu podia fazer isso aí? Aí o cara olhava, cara, que nem aqui, ó, que nem a conversa que teve aqui. Cara, tu já tentou fazer tal coisa? Não. Deixa eu anotar. Tá, mas por que você faria isso? Que pra ele é tão óbvio, né? Cara, se tu não fizer isso, não vai dar certo. Ah, bom, então eu vou fazer. E aí começa. E daí tu começa a criar amizades, aí tu começa a conversar com pessoas, por exemplo, donos de rede. Como é que esses caras donos de rede funcionam? Porque eu quero montar uma rede.
Tem hora que a gente para nos lugares que a gente nem acredita, né? Não, tem hora que então, tem como cara é que eu tô conversando com esse cara, o cara te cumprimenta, tu fala assim... Comigo mesmo? Bom dia, tudo bem? Pois é. Mas o quê? Sair da zona de conforto, ir buscar, ir atrás. Acho que a virada de chave é essa. Não existe vergonha quando você está buscando crescimento. Não tem vergonha. Aprendizado, né? Não tem, não existe. E as pessoas gostam de ensinar, né? Claro. Quem que não gosta de ouvir, por exemplo, que nem eu cheguei no cara e falei, cara, tua empresa está no nível que eu queria estar. Pô, eu não pensei nisso no dia. Mas se hoje chegasse um cara para mim lá na minha empresa e dissesse, cara, eu queria conversar contigo porque a tua empresa está no nível que eu queria chegar. Uhum. Cara, na hora eu ia falar pro cara, peraí, gente, ó, para tudo que eu vou atender esse cara. E às vezes a gente acha assim, não, cara, não vai querer dividir segredo com a... Cara, não é. A maioria das pessoas não são assim. Deve ter também, não, ó, tem, lógico, tem, né? tem. Mas na maioria não é assim. Acho que não. Mas tu vai conseguir o cara na conversa. Porque assim, ó, o cara que te receber, ele vai conversar. Porque senão ele não iria te receber. Porque Exatamente. tem muita gente na frente dele para te chegar nele. Então se o cara abriu a porta, cara, alguma aproveita. coisa já... Aproveita, a porta tá aberta. O máximo que vai acontecer é o quê? O cara não te responder. Ponto. E tu vai embora. E às vezes ele não vai te responder uma coisa, mas te responde outras 5, 6. Mas se é o que eu digo que o interessante não é a resposta, é a pergunta. Se tu tiver a pergunta certa, porque geralmente tu vai ouvir não aquilo que tu quer. Na verdade, na maioria das vezes, né? Pois é. E tu tem que ir pronto pra isso. Porque tu não vai discutir com um cara que tá dando uma opinião, né? Às vezes alguém até te falou isso já e você teima, né? Cara. Mas daí o cara tá melhor, você fala, não. Às vezes a tua equipe tá te falando aquilo. E aí que entra o negócio que a gente tava falando de conectividade com a equipe. Que a gente não conecta com a equipe. Eu fui conectar com a equipe quando eu falei assim, cara, não vai mais dar certo isso aqui. Aí eu comecei a conversar com o cara, o que tu acha que a gente poderia fazer pra ser diferente? Ah, Lucas, por que a gente não dá um café pro cara que tá na estrada? Pô, que boa ideia, cara, vamos dar um café. Lucas, no dia da mulher, vamos botar uma faixa aqui, dizendo obrigado, mulher, não sei o quê. Mas isso aí não vai mudar nada. Vai. A gente colocou a faixa, deu não sei quantas fotos em rede social com a faixa. Todo mundo, as mulheres paravam lá, o carro liam a faixa e iam lá, tira uma foto pra mim. Aonde que ela tá? Marcava nos postos. Uhum. Então, assim, pequenos detalhes que quem tá no dia a dia da empresa, muitas vezes não é nem ideia deles. Eles ouviram os próprios clientes reclamando daquilo. Pô, mas falta um café aqui, né? Falta uma coisa para comer. Ai, falta vocês homenagear as mulheres. Ai, falta você homenagear os homens. Falta você... sabe? E as pessoas falam. Aquilo que elas querem, as pessoas falam. Mas a gente tem dificuldade de ouvir. Aí a gente paga o preço por não ouvir. Cara, que legal, que legal. Eu acho assim, acho que quem tá ouvindo, quem vai assistir isso que a gente tá fazendo aqui, vai ter muitos insights, muita coisa. E principalmente em relação a pessoas, sabe? Porque é um ponto crucial para você poder expandir os negócios. Sim. Então, o que eu quero te pedir como última coisa? Certo. Digamos que tem aqui 100, 200 pessoas nos assistindo que querem crescer dentro dos seus negócios. Certo. Por onde a gente pode começar? Invista na sua equipe. Treina a sua equipe. Busque talentos. Eu acho que é aí. Hoje eu começaria daí. Por exemplo, a gente está com um projeto de uma empresa nova. Uhum. Então, antes dessa empresa abrir, ela só vai abrir com talentos. Senão ela não vai abrir. Se precisar ficar fechado um ano, ela vai ficar. Porque eu não vou abrir com a empresa, com a equipe errada, para ter que corrigir no andar. Porque eu não acho que seria interessante, principalmente se eu quero uma equipe que se autogerencie. Então eu tenho que ter essas pessoas. E tem. Ela está ali dentro. Ela está do teu lado. Ela está do teu lado. Porque assim, quem que gosta de trabalhar com uma pessoa incompetente que não presta, que não serve? Uhum. Ela não vai estar do teu lado se ela for tão ruim assim. Porque tu não vai manter alguém que não agrega. Cara, enxerga o que ela agrega. Enxerga onde ela pode ir. Tenta ver se ela tem o fogo dentro dela de querer crescer. Se ela quiser, deixa inflamar, cara. Deixa inflamar. E como é que vai inflamar isso aí? Bota ela fazer um curso. Chama alguém para fazer um curso dentro da tua empresa.
Faz um curso online, né? Que hoje tem essa facilidade, que tu pode treinar que a gente não tinha. Tu treina uma equipe inteira ali, cara. Tu entende? Tu treina todo mundo ali. Vai lá, busca. Tem. Hoje tem muita gente dando conhecimento de graça, né? Então tem muita gente gravando coisa, até podcast. Tá fazendo, né? Cara, é só tu buscar. Mas assim, não vai com o copo cheio, né? Porque senão não adianta. Mas tem saída, tem vários caminhos. Mas hoje eu vejo que o caminho mais rápido a ser seguido para uma empresa ter sucesso são pessoas. Invista nas pessoas. Tenha processos claros. E pessoas, não vai dar errado, não tem como dar errado. Então, escuta, né? Não faz igual a gente fez lá, teimoso. Não seja teimoso. Não seja teimoso. Agora é fácil para mim falar, né? Não seja teimoso. Sim, mas a gente recomenda igual recomendado para nós antigamente. Pô, não seja teimoso, né? Escuta. Cara, obrigado. Eu acho assim, como eu já te falei, acho a sua história fantástica. Legal. E principalmente a maneira como você tem conduzido, sabe, os negócios, formado pessoas assim que a gente olha às vezes lá do início, como é que ele, da onde que ele tirou, né? Pois e você tem conseguido tirar de uma cidade, por exemplo, pequena. Então acho que isso serve muito de exemplo pra gente, que às vezes está num grande centro falando que não tem gente boa para trabalhar. Verdade. Eu acho que assim, eu também tenho, uma das minhas maiores dificuldades são pessoas. Só que tem muita gente que quer. A gente só tem que saber encontrar. É difícil, mas tem. E assim, eu não digo que todas elas vão estar na tua empresa. Mas, cara, não fica preso dentro da tua empresa. Porque tu, andando, tu vai achar essas pessoas. Eu brinco, eu vou no mercado, eu reparo nas moças dos caixas, eu vou numa lanchonete, eu vejo um cara diferente no comportamento, na atitude e falo, esse aqui podia trabalhar comigo. É isso que eu ia dizer. Cara, tu nunca encontrou uma pessoa que tu olhasse e falasse, eu queria essa pessoa comigo. Por que não? Por quê? Não faz a proposta. Mas gente, chama pra conversar, chama pra tomar um café. A proposta não ofende. Claro, né? Deixa claro o que você tá querendo. Mostra pra a pessoa o teu projeto. Numa dessa, o teu projeto é o sonho dele. Tu entende? Sim. Que é aquilo que nós estávamos conversando antes. Tu conseguir fazer a pessoa enxergar o que tu quer. E enxergar o que tu tá enxergando. Porque muitas pessoas não têm ainda essa visão de enxergar o que tu tá enxergando. Mas a partir do momento que tu tem capacidade de mostrar para os outros o que tu tá realmente querendo e cumprir com aquilo que você prometeu, cara, não tem erro, tá feito. Ou seja, depois de tudo isso, se vocês não aprontar alguma coisa boa, eu brinco, né? Eu falo, pode esquecer, larga a mão e vamos lá. Vamos fazer outra coisa, né? Cara, obrigado de novo. Tem que pedir pro pessoal, como é que fala, fazer as chamadinhas básicas, né? Então, para quem curtiu o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para quem precisa. E Lucas, mais uma vez, obrigado. E vamos pro próximo, né? Vamos lá. Então, valeu. Valeu, obrigado. Imagina.